Procon estadual vai multar a partir de hoje os postos de combustíveis que tiverem reajustado o preço acima do permitido. O valor da multa pode chegar a R$6 milhões. Vamos saber os detalhes dessa ação com a repórter Heloísa Guimarães. Olá, Heloísa, bom dia. Olá, bom dia, Matheus. Bom dia a todos os que estão nos assistindo. Agora é para valer. Nos últimos 15 dias, o Procon do Rio Grande do Norte fiscalizou estes postos de combustíveis, aqueles que tinham aumentado o preço além do permitido, emitiu vários autos de constatação e agora esses postos e os que estão cobrando esse preço a mais serão multados. Aqui ao meu lado, Ney Lopes Júnior, que é diretor-geral do Procon estadual. Ney, como é que foi feito esse trabalho durante esse período e como é que vai ser aplicada essa multa? Bom dia, Luísa. Bom dia aos telespectadores do Bom Dia Rio Grande do Norte. Realmente, há 15 dias atrás, nós demos início a um processo de fiscalização nos postos em Natal, em Mossoró e nos demais municípios, mediante denúncia dos próprios consumidores, e o Procon constatou uma abusividade, ou seja, os postos de Natal e do Rio Grande do Norte, eles aumentaram o preço da gasolina acima da média, porque há 15 dias atrás o governo federal autorizou um aumento de 4% na gasolina, mas um aumento de 4% da gasolina na refinaria e referente a cargas, ou seja, isso não significa que esses 4% deveriam chegar até o consumidor final. E muitos postos, além, achando pouco o aumento de 4%, que deveria ser aplicado e que terminaram aplicando na bomba, terminaram também, por outro lado, aumentando de uma forma muito mais abusiva, chegando no Natal a um aumento de até 15%. Ou seja, o Procon fez uma fiscalização, passamos 15 dias não somente fiscalizando nas ruas, mas também estudando o assunto, demos o prazo de defesa para que os postos pudessem convencer os técnicos do Procon e justificar o aumento, porque o artigo 39, inciso 10º do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que qualquer aumento de produto ou serviço sem justa causa é considerado abusivo. Ou seja, esse sem justa causa significa, em outras palavras, dar o direito de defesa. E o Procon deu o direito de defesa, mas nenhum posto, nenhum segmento, nenhuma empresa de postos de gasolina, nenhuma delas apresentou de forma satisfatória uma planilha que justificasse esse aumento. Portanto, e quanto que não pode passar o litro hoje da gasolina? Bem, a fiscalização hoje, que nós vamos começar hoje, a empresa só pode cobrar no máximo R$ 2,85. R$ 2,85 é o limite, é o preço anterior. Isso é o preço anterior, mais 2,5%, que foi o autorizado pelo governo federal. Inclusive o ministro Mantega, o ministro da Fazenda, deu uma declaração dizendo que era este percentual de 2,5% que deveria chegar às bombas. Qual é a média hoje da cobrança desse preço em Natal? Em Natal a média de preço subiu consideravelmente, daí essa ação muito firme do Procon para defender os consumidores. Hoje tem posto de Natal cobrando R$ 3,10 o litro da gasolina. As pessoas estão chegando ao ponto de revezar, de 2 dias sai de casa, e 3 dias pegam caronas ou vão de ônibus para poder economizar gasolina, o que é um absurdo, e o Procon não poderia jamais silenciar. E de fato, realmente, nós tentamos conciliar, nós tentamos conversar, nós tentamos mostrar que o preço estava de forma abusiva, mas eles não quiseram entender os argumentos técnicos e jurídicos do Procon e preferiram manter os preços. Então, se um empresário no ramo de combustíveis, ele colocar na ponta do lápis, ele vai ver que é muito mais barato, muito mais em conta, muito mais vantajoso para ele baixar o preço da gasolina do que ser multado pelo Procon. E qual seria o preço justo hoje do litro da gasolina? O preço justo hoje da gasolina seria algo em torno, a gente não pode tabelar preços, porque a Constituição estabelece a livre concorrência, mas o preço justo hoje da gasolina Natal deveria ser algo em torno de 2,8, 2,85. Este é o lógico, diante de todas as situações, mesmo diante dos impostos, do frete, da situação geográfica da cidade, o preço deveria ser. Ou seja, você veja a diferença de 2,8 para 3,10. É uma diferença muito grande e o Procon vai se manter firme nesse propósito de fazer com que o preço da gasolina volte a ser justo, não, porque 2,80 e poucos ainda é caro, mas pelo menos a gente vai tentar diminuir para que os consumidores norte-rio-grandenses não saiam prejudicados. Ok, muito obrigada, Ney Lopes Júnior, que é diretor-geral do Procon. Matheus? Heloísa, muito obrigado. E lembrando, 2,85 era o preço praticado desde o último aumento, então tá complicado, Agora vamos falar de